Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Eu sou o Edil, sou sócio da Atingir e esse daqui é o Pode Atingir, um podcast feito pela Atingir para poder reunir pessoas super especiais para a gente poder falar sobre negócios e sobre liderança. Hoje eu estou com a Maria Paula, amiga queridíssima, amiga de bastante tempo. Tive a honra de fazer um treinamento no qual ela estava participando. Dali a gente nasceu uma amizade que perdura até hoje e possivelmente vai pelo resto das nossas vidas, Maria Paula. Maria Paula, você está bem, querida? Tudo jóia? Eu tô ótima, Edil. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria, né, ver os caminhos que a vida nos coloca. A gente se encontrou um dia numa sala de treinamento e hoje em dia a gente está aqui batendo papo, né? Muita água rolou nesse rio, mas eu fico muito feliz de você fazer parte da minha vida, eu fazer parte da sua. Então, pensamos e sentimos a mesma coisa, viu? Gente, a Maria Paula é nossa facilitadora, ela é mestre em administração de empresas, ela tem MBA executivo empresarial, ela é palestrante executiva em diversas grandes empresas, ela foi executiva em muitas empresas, como American Express, Bradesco, Tribanco, e hoje ela é a fundadora da NDO, Escola de Ações, uma startup de educação e consultoria. Daqui a pouquinho, Maria Paula, eu vou querer que você fale um pouco, porque eu conheço a sua história, acho ela sensacional, eu vou querer que você conte. Maria Paula, querida, eu queria começar com uma pergunta aqui. Eu comecei a trabalhar lá nos anos 80, né? Quero deixar bem claro que eu comecei a trabalhar como menor aprendiz. Não é verdade que era trabalho escravo naquele tempo, não era, mas eu comecei a trabalhar no mínimo da idade, que era 14 anos, né? E nos anos 90 eu me tornei gestor. E naquela época era super comum que os líderes eles fossem centralizadores e não se importassem em desenvolver as pessoas. Então, um gestor bom era aquele gestor eficiente, né? Eu costumo brincar que era o cara que coisa as coisas que precisa coisar, né? E se você fosse um bom coisador, de repente você virava chefe dos coisos, né? Essa estratégia de execução, né? Ela, de certa forma ela diminui as pessoas do time, né? Porque quando você fica focando na eficiência, você não foca no desenvolvimento. Então, mesmo quando essas pessoas apresentam falhas, essas pessoas acabam não fazendo nada. Então, elas fazem a parte delas e também fazem a parte dos funcionários do time. Maria Paula, eu queria saber o seguinte, com a sua experiência, né, e agora também como consultora, isso ainda é presente nas empresas, né? Por que que essas pessoas têm esse padrão de comportamento? Conta pra gente. Olha, Edil, eu comecei a trabalhar nos anos 2000 e eu vejo que muito pouca coisa mudou, sabe? De 80, 90, 2000 e agora a gente já em 24, né? Nesse aspecto, porque eu vejo que a centralização ela continua como uma prática de lá para cá, né? E ela acontece por muitos fatores. Eu gostaria aqui de abordar os fatores relacionados ao comportamento dos líderes. Né? Porque eu tenho ouvido, Edil, assim, em muitas mentorias com executivos, em treinamentos e nas minhas trocas, né, nas redes sociais, com lideranças, eu vejo uma reclamação que é constante. E o que acontece é o seguinte, né? Agora, em 2024, eu escuto de líderes que têm alta performance, eles têm grande capacidade de entrega, são pessoas inteligentes, são pessoas rápidas, competentes no que fazem, mas que eles percebem que eles são incríveis, mas que eles têm equipes fracas. E eles reclamam o quê? Que as equipes não entregam tudo que podiam entregar, ou tudo que deveriam, que as pessoas não dão o seu melhor, que não têm o empenho máximo. E você sabe que eu observo que, no fundo, é verdade. E eu fico tentando entender por que que isso acontece, né? Por que que líderes incríveis muitas vezes têm equipes fracas? E o que eu percebo é que a atitude do próprio líder, dessa própria liderança, muitas vezes causa essa situação, sem querer, né? Mas eles mesmos causam essa situação. Por quê? Essas pessoas são incríveis e de tão incríveis, elas enfraquecem as suas equipes. É o que você acabou de falar, né? O líder, no fundo, o que que acontece? Eles, sem querer, eles fazem a atividade dos outros, eles conferem tudo, eles centralizam as atividades, eles conferem tudo no detalhe,
Eles centralizam todas as decisões. Então, o que acontece é que o grupo que trabalha com eles, né, os seus liderados, vamos falar dessa hierarquia, essas pessoas também, sem querer, eu não acho que são coisas conscientes, sabe? Eu acho que é sem querer, tanto do líder quanto do liderado, mas o que acaba acontecendo é que essas pessoas reduzem a velocidade. Elas sabem que o líder vai conferir, que elas sabem que essa pessoa incrível vai corrigir se tiver erro, então não tem problema, porque você vai verificar. Elas sabem, se elas tiverem uma dúvida, elas não vão buscar sozinhas, elas já perguntam para o líder, porque é mais fácil. O líder meio que vira oráculo, sabe? E no fundo, ele tem a impressão de que ele está fazendo um bom trabalho, porque as entregas elas são feitas com qualidade. Só que a que custo? Né? O líder, ele centraliza as atividades nele, enfraquece a equipe, porque não desenvolve esse time, ele centraliza tudo nele. Ele acaba sendo um protetor desse time, só que ele fica sobrecarregado, e essa super proteção, além de sobrecarregar ele mesmo, impede que os indivíduos do time se desenvolvam. O potencial desse time fica abafado. Então, os líderes, eles centralizam, eu vejo, não sei se você concorda comigo, eles centralizam com boas intenções, né? Eles fazem isso porque eles querem evitar erros, porque eles sabem fazer bem as atividades operacionais, e no fundo eles acham que se eles forem delegar vai demorar mais, ou talvez não fique tão bem feito quanto quando eles mesmos fazem. Mas apesar da intenção boa, o resultado da centralização é um ciclo ruim de enfraquecimento do time. E respondendo a tua pergunta, eu vejo que isso ainda acontece. E o que a gente precisa fazer com que os líderes saiam desse ciclo, né? Não, você perguntou se eu concordo. Não, eu concordo plenamente com tudo que você falou. E, Maria Paula, eu digo mais, né? Isso facilita para quem é liderado no sentido de delegar para cima, né? Porque o GPT dele, a inteligência artificial que ele usa, é o próprio gestor. Aliás, né, Maria Uhum, Paula, a gente fala as coisas e se esquece de que as coisas agora quando a gente está falando de internet, elas se tornam perenes, né? Eu fico imaginando uma uhum, pessoa acessando esse vídeo daqui a 10 anos e escutando eu falar assim, não, porque o chat GPT, e as pessoas possivelmente vão né, torcer a sobrancelha e falar assim, mas o que uhum, que é isso daqui, né? uhum, É, porque a velocidade de transformação está cada vez maior, né? E você sabe que uma coisa que eu acho que, assim, adicionando ao que você disse, tem gestor que faz isso sem querer mesmo, mas tem gestor que acha que tem vontade de ser o herói, né? uhum, Se não sou eu lá, não acontece nada. Tem cara que acha esquisito, né? Quando nas férias dele ninguém liga para poder pedir algum tipo de uhum, ajuda. E ele fica uhum, preocupado com isso. Ele fala assim, cara, uhum, se não estão precisando de mim nas minhas férias, é provável que eu uhum, vá ser dispensado, porque eu sou uhum, dispensável, né? uhum, Esse pensamento é maluco, porque na verdade, se esse cara tiver tempo para poder criar outras coisas, ele vai gerar muito mais valor para a empresa. Mas é um ciclo, né, Maria Paula? E como é que a gente sai desse ciclo? Acho que a primeira coisa é entender o papel da liderança. Porque esse heroísmo, com certeza, eu falo que é sem querer, mas eu concordo plenamente com você que existe esse prazer do heroísmo. Eu falo que é sem querer porque não é que o líder quer enfraquecer a equipe dele, ele não quer isso, mas ele quer resolver. Então ele tira a peixeira dele da cintura e vai abrir picada. Só que às vezes a peixeira que tinha que sair não era da cintura dele, era de outra pessoa. Alguém tinha que abrir aquela picada, mas nem sempre ele. Porque acho que o primeiro ponto para sair desse ciclo de supercentralização, porque um parênteses, às vezes, algumas atividades têm que ser centralizadas, principalmente em momentos de grande crise. Né? Em grande crise, está pegando fogo, a gente segue ordens, mas não pode ser assim sempre. E o que eu vejo nas empresas são ciclos de centralização desnecessários, né? E para a gente sair desse ciclo, voltando aqui, eu acho que o primeiro ponto é entender qual que é o papel do líder. Porque quando nós não somos líderes ainda e a gente tem uma atividade individual, a gente tem que pensar o seguinte: o nosso resultado ele é fruto do nosso próprio trabalho. Então, o nosso papel é de executor. Só que quando a gente passa a ser líder, o nosso resultado ele muda, né? Ele passa a não ser mais o resultado do meu trabalho, ele passa a ser a soma do trabalho e das entregas de um time. Então, o meu papel também muda. Eu não posso mais ter um papel de executor. Eu passo a ter um papel que é novo e é um papel de professor.
Então, a gente precisa entender esse novo lugar, né? E ter consciência dessa mudança de perspectiva, de que o líder não é mais um executor apenas, que ele passa a ser um professor, um educador, um formador de pessoas. Esse é o primeiro passo dessa conversa. Porque, inclusive, a gente tem que mudar a nossa perspectiva do que é eficiência e eficácia nessa nova função. Porque o líder, muitas vezes, ele foi um indivíduo que, quando não era líder, era aplaudido e era reconhecido pela finalização de tarefas, por ticar atividades de uma lista no final do dia. Então, ele mesmo aprendeu a se reconhecer e a ficar feliz, a sentir prazer ticando atividades de uma lista no final do dia. Só que, como líder, esse checklist é muito mais complexo, porque as reais demandas da liderança, elas são táticas estratégicas, portanto, de médio e longo prazo. Então, nem sempre essas demandas elas podem ser ticadas no final do dia. E o que eu vejo na prática é exatamente isso que você falou: líderes é, sentindo-se heróis e felizes em ser heróis, mas não percebendo que ao tirar a sua peixeira da cintura, eles resolvem situações que não são suas. Eles fazem isso porque tem um prazer imenso em se sentir importante, em sentir que, putz, se não fosse eu, isso não tinha sido resolvido. Nossa, eu sou super necessário. Só que esse heroísmo, ele é delicioso, mas ele é perigoso, né? Porque no fundo, o que o líder precisa é olhar para o seu real papel e entender que ele precisa buscar esse prazer, essa alegria, e ensinar e ver o seu time desenvolver bem as atividades, né? E o seu time arrasar quando ele está de férias e ele voltar e está tudo em ordem. Porque se ele estiver fazendo isso, ele está proporcionando que as pessoas estejam desenvolvidas e as pessoas tenham habilidades e atitudes que elas precisam para fazer as entregas que são operacionais e que, portanto, não são deles, né? Então, acho que o principal ponto aqui é que o líder deixe de ter essa característica executora e passe a ser aquele que ensina, que impulsiona, que apoia, que incentiva a equipe. Acho que para sair desse ciclo, o líder tem que entender qual é o seu papel. Você concorda, Edil? O que você acha? Super concordo. Então, o papel de um líder não é mais o de executar. E você vê, Maria Paula, isso acontece em muitas empresas que nós dois conhecemos, né? Você pega um cara que faz venda, o cara é tão bom vendedor, mas tão bom vendedor, que depois ele vira chefe dos outros vendedores. E aí ele reproduz aquilo que ele fazia e pelo qual ele foi elogiado numa posição de poder, né? E aqui eu quero usar a palavra poder por conta de um raciocínio que eu vou fazer agora. Então ele continua fazendo a mesma coisa, porque afinal, se deu certo para eu poder sair daqui e chegar até aqui, então eu vou reforçar isso que deu certo. Quando na verdade não, ele tem que se desconstruir e pegar esse poder que ele recebeu e repassar para as pessoas, ou seja, ele precisa empoderar as outras pessoas. É Uhum, pegar aquele facão que você falou, né, e uhum, fazer cópias desses facões e colocar na de uhum, cada um, né? uhum, Mas para um cara que é centralizador, esse tipo de empoderamento é muito complicado, né? Dicas você dá para esse cara poder dar autonomia para as pessoas? Porque eu até vou falar na condição de quem recebe autonomia. Você é minha gestora. Você fala, Edil, eu acredito no seu trabalho. Você é competente pra caramba. Vai lá e faz, eu te apoio. Eu não tenho como me sentir triste com esse tipo uhum, de. Porque é um uhum, elogio, né? Você está me elogiando. Mas uhum. eu não tenho como ficar triste com esse tipo de reconhecimento, né? Cara, e aí? Como é que a gente faz isso? É importante empoderar as pessoas, mas antes conhecer as pessoas. Porque quando eu empodero alguém que ainda não está capacitado para fazer aquilo, eu posso, vou usar uma palavra ruim aqui, mas eu vou queimar essa pessoa, É né? verdade. A gente fala isso. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque quando a gente fala de delegação, de descentralização, eu também vejo por aí líderes falando: ah, tá, então é para delegar? Então vou delegar. Então, e não delega, joga, né? É meio que uma corrida de revezamento em que eu pego o bastão e não entrego na mão do outro, eu taco no outro, às vezes cai no chão e tal. Então, acho que o primeiro passo é entender, conhecer suas pessoas. Então, entender quem é quem mapear seu time, né? Quem sabe o quê, quem não sabe o quê, como é que as pessoas funcionam, do que elas gostam, o que elas não gostam, o que elas sabem fazer, o que elas não sabem. Porque muitas vezes a gente, como líder, também acho que não é intencional, né?
Mas muitas vezes a gente está muito envolvido no dia a dia, nas entregas, nas reuniões, e a gente esquece de olhar para os seres humanos que estão ali com a gente. E eu acho que esse é o primeiro passo. Eu preciso entender quem são aquelas pessoas e como eu posso contar com cada uma delas. E o que eu preciso ensinar para cada uma delas, o que elas já sabem. Porque aí a gente vai para um conceito que é antigo, mas muito atual, que é a liderança situacional, né? Quem, aonde, né? Eu preciso entender quem precisa aprender o quê. Porque eu preciso, antes de empoderar, eu preciso conhecer essas pessoas. E aí, eu preciso entrar num ciclo bom de delegação, em que, antes de delegar, eu preciso ensinar, eu preciso dar contexto, eu preciso combinar prazo, eu preciso contar como atividade, é, qual o impacto daquela atividade, porque eu vejo, às vezes, a delegação acontecendo por aí, não sei se você vê também, em que isso tudo não acontece, né? O líder simplesmente joga a atividade, ele não ensina, não dá contexto, não combina prazo, espera que a atividade seja feita exatamente como ele faz, e aí o resultado geralmente é ruim. E aí o líder se convence que ele não pode delegar, porque ele delegou e deu errado. Mas ele delegou e deu errado porque faltaram esses passos aí antes, né? Então, acaba sendo uma forma de sabotagem. Acho que não é consciente, mas acontece. E essa postura enfraquece a equipe, porque o líder se sobrecarrega, deixa a equipe cada vez mais fraca e ele ensina cada vez menos. Então, eu acho que para dar autonomia, primeiro você precisa conhecer as pessoas e depois você precisa ensinar, explicar, dar exemplo, dar contexto, combinar prazo, explicar responsabilidades e acompanhar resultado. Então, delegar dá trabalho. Porque às vezes as pessoas pensam, deixa eu diminuir meu trabalho, então eu vou delegar. Porque aí as pessoas fazem e aí eu fico numa boa. Não é assim, né? Porque delegar dá trabalho. Só que dá trabalho no curto prazo para você colher frutos no médio e longo prazo. Então, mas no curto prazo dá trabalho, porque você precisa fazer isso tudo antes, né? E as pessoas às vezes se enganam achando que delegar é muito simples, mas não é, né? Se mal feito, dá errado mesmo. Então, o caminho para a autonomia da equipe é, na minha opinião, primeiro guarda a tua peixeira na cintura, né? Guarda seu facão na cintura, multiplica facões, como você mesmo disse, né? Ensina a sua equipe a usar suas próprias peixeiras, né? E porque delegar é uma atividade que tem que estar, inclusive, na nossa agenda. A gente tem que ter tempo na nossa agenda para poder conseguir dar autonomia para as pessoas. Dar autonomia para as pessoas não é uma ordem, é um processo. Então, é um processo. Quando eu falo que é uma ordem, eu falo, Edil, faça tal coisa. Você até pode fazer, mas não sei se o resultado vai ser adequado caso eu não te dê contexto, não te dê exemplos, não te dê prazo, tudo isso que eu disse, né? Então, eu entendo que para dar autonomia, a gente precisa conhecer as pessoas e a gente precisa colocar a delegação das atividades na nossa agenda. Faz sentido? Total. E aqui eu estou estruturando na minha cabeça, né? Porque então, assim, a primeira parte do processo é assim, olha, é aqui onde eu quero chegar. E para chegar até aqui, eu preciso de ter isso, isso, isso e isso. Agora, deixa eu ver Uhum, que recursos que eu tenho. Aí eu vou em cada um. E eu até uhum, vejo, Maria Paula, com um certo medo, porque se esse tipo de interesse que o gestor tem pelo funcionário não for genuíno, né, ele fica mascarado, né? Então, uhum, acaba sendo falso, né? Aí cada um. Aí ele delega para cada um. E aí eu posso até dizer mais. Esse é que é o verdadeiro papel do gestor, né? O uhum, que que você faz lá? Eu desenvolvo pessoas, né? Esse é o papel uhum, do gestor, não é coisar as coisas, né? uhum, Então, a coisação é essa. uhum, E, ó, eu acrescento mais, você falou que dá trabalho, e dá mesmo. Porque, Maria Paula, olha a nossa casa, a minha aqui e a sua aí. Às vezes a gente precisa mudar os móveis para poder tornar a vida melhor, sabe? uhum. Né? E essa coisa de arrastar o sofá e trazer para lá e testar aqui, dá trabalho mesmo. Dá Aí você trabalho. limpa os cantos. E depois que você faz tudo isso, pô, aí a coisa fica muito melhor, né? Todo mundo que convive ali tem mais prazer. Eu vejo muito esse papel de desenvolver as pessoas, esse trabalho que dá, como uma atividade que vai gerar no curto prazo de tempo um benefício muito grande, né? Mas é exatamente o que você falou. As pessoas se concentram tanto no trabalho que tem que fazer, e aí elas começam a comparar com aquele relatório que tem que entregar na sexta-feira, que eles acabam não fazendo isso e colocando em segundo plano. Ninguém está me cobrando para fazer isso, desenvolver pessoas. As pessoas estão Uhum, me cobrando pelo relatório, então eu vou para uhum, onde me cobram mais, né? uhum. História triste, Maria Paula. A gente podia falar de outro assunto. Vamos falar de viajar para o Chile.
Olha aqui, olha aqui. Agora, eu entendo que isso, né, de desenvolver. Antes até de falar isso aqui, porque essa coisa de desenvolver as pessoas e dar para elas o facão pode ter uma resistência. Pensa bem. Eu tô aqui acostumado a delegar para cima. Agora, Maria Paula, você como minha gestora vai exigir que eu fique pensando, gastando aqui os meus neurônios, né? E isso pode ser também uma barreira. O que que o gestor pode fazer nesses casos? Como é que ele, entre aspas, vende como positivo esse desenvolvimento? Primeiro ele tem que acreditar, né? O que você falou, né? Tem que ser genuíno. Tem que É. ser genuíno, porque quando não é genuíno, quando as relações não são genuínas, as pessoas percebem muito facilmente, né? Então, o gestor, acho que ele precisa entender se ele gosta de gente, né? Porque precisa gostar de gente, porque o trabalho não é de coisa. Eu acho que até quando a gente lidera processo, eu liderei projetos um tempo, até quando você lidera projetos, você está liderando pessoas. Você está liderando diretamente ou por influência gente, né? Então precisa ser genuína essa relação de você com as pessoas que você se relaciona. Então, primeiro convencimento é interno, né? De você entender que isso faz parte do seu trabalho, que não é uma coisa que toma seu tempo. É um baita investimento, porque é o que você disse. Se eu desenvolvo essas pessoas vão trabalhar melhor, vão, além de viver melhor, mas vão, no final das contas, entregar mais resultado, né, que a liderança quer isso, né? Trazer à tona o que cada um tem de melhor para que a gente consiga, de maneira conjunta, entregar mais resultado. Então, o primeiro passo acho que é esse, assim, entender que a gente está ali para cuidar de gente e que isso tem que ser genuíno. E como é que convence? Eu acho que não é nem convencer, né? Eu acho que é trazer essa verdade do desenvolvimento. Eu fiz isso muitos anos com as minhas equipes e eu fico muito feliz de ver hoje, né? Às vezes encontro pessoas que foram dos meus times há muito tempo e que às vezes as pessoas ainda trazem isso. Nossa, você teve aquela conversa franca, difícil comigo, ou você me elogiou de tal forma e isso repercutiu de tal forma na minha vida. Então, acho que o líder tem que trazer para o indivíduo o interesse genuíno que ele tem no desenvolvimento daquela pessoa. Isso é o maior convencimento que existe. Eu perceber que eu sou importante para você. Não só o relatório que eu faço para entregar sexta-feira é importante para você, mas que eu sou importante para você. Quando eu percebo que você se interessa, você é meu líder, se interessa por mim e que você quer me ver crescer, eu estou convencida. Eu estou convencida. Acho que vai ter gente mais difícil, gente mais fácil. A gente também vai, não tem, acho que uma receita de bolo que a gente consegue aplicar para todo mundo. Mas esse interesse genuíno, o entendimento de cada indivíduo como um ser humano, a crença do líder nas potencialidades de cada um, eu acho que diminui muito essa barreira do, putz, agora eu vou ter que fazer meu trabalho e o seu, né? Porque, na verdade, a pessoa vai entender que ela está fazendo o trabalho dela. E que com isso ela vai se desenvolver. Né? É bonito de ver. Inclusive, é muito bonito de ver quando a pessoa está muito acomodada e com conversas francas e perspectiva de crescimento, sem promessas, mas perspectivas de crescimento, de desenvolvimento mesmo, né? Não de cargo, nem promessas nesse sentido. As pessoas conseguem enxergar um futuro que as interessa e elas se movem. Que o adulto se move na troca, no interesse, né? A gente se movimenta se a gente vê sentido naquilo. Não tem aquela coisa de faça porque eu estou mandando, porque já funcionou, né? Mas não funciona mais. Então, acho que se eu enxergar essas perspectivas de crescimento para a minha própria vida, eu acabo me movendo. Eu me movo, você se move? Muito, e em cima de coisas como essa. E eu vejo, assim, duas grandes coisas aqui na sua maravilhosa resposta. Acho que uma se conecta muito com a questão do propósito do líder, né? Eu fico imaginando, se naquela conversa que eventualmente foi difícil, que você fez com aquela colaboradora ou com aquele colaborador, né? E aquela conversa em que às vezes a pessoa sai de lá, assim, chateado, pensando. Só que aí você encontra essa mesma pessoa aí em Uberlândia, onde você está, essa pessoa te encontra e fala assim, Maria Paula, você sabe que até hoje aquela nossa conversa, ela foi determinante na minha vida. E aí, assim, um pouco de você foi para dentro da pessoa, né? É. Você passou a ser importado pelo outro. Então, o papel do líder, né? Ou talvez o propósito do líder seja justamente esse, né? O de deixar marcas positivas nas outras pessoas, né? Acho que essa é uma coisa fundamental nessa sua resposta que eu queria destacar. Uhum. E uma segunda coisa, né? É que quando você faz esse tipo de conexão com o outro, né, e você fala, poxa, é o lado humano, tem muita gente que torce o nariz.
Ah, Uhum, mimimi de coisa de não sei o quê. Não, velho, é porque gera resultado. E resultado, assim, comprovado, né? A pessoa se move. As pessoas que têm vergonha na cara, Maria Paula, e aí eu tô falando de nós dois e de muita gente que a gente conhece, né? Se você chega e fala assim, ah, eu não gostei do que você fez, não, sabe por quê? Por causa disso, 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 você podia fazer melhor assim, assim, assado. Você não se concentra numa crítica que é negativa, você se concentra na próxima vez que você vai entregar a tarefa. E ainda que você fala assim, agora ele vai ver, e ele vai ter que me elogiar, porque eu vou fazer muito melhor. Quer dizer, tem muita da resposta da pessoa que também recebe esse tipo de feedback, né? Acho que esse talvez seja até uma questão de maturidade, né? E eu estou falando aqui, rezando para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo, fazerem também um exame de autoconsciência, né? O quanto que essas críticas, porque às vezes, Maria Paula, as pessoas não sabem fazer essas críticas, né? E a gente tem que fazer uma coisa redonda caber numa caixinha quadrada, né? Sem sobrar nenhum espaço. E agora, justamente nisso, né? E a gente, lamentavelmente, já vai começa a indicar para o fim do nosso papo aqui. Eu acho isso um horror, mas como a uhum, gente tem muita coisa para conversar, eu já te convido antecipadamente para vir aqui mais 35 vezes, tá? É, eu entendo que essa conversa, ela é possível quando as pessoas têm confiança, né? Veja o nosso caso, eu e você, você e eu. Se você diz algo para mim, né, não interessa o quê, eu me concentro no que você diz e não propriamente em algum tipo de intenção disfarçada, né? uhum, Por quê? Porque confiamos cegamente, uhum, né? uhum, E a palavra cegamente aqui é forte, né? Quer dizer, eu confio sem olhar, eu tenho uhum. certeza que aquilo que ela falou é para o meu bem. Então eu vou dizer aqui, Maria Paula, eu vou te falar uma coisa que eu acho que você precisa desenvolver. Isso, isso, isso. Faz isso porque é para o nosso bem. Como é que eu consigo estabelecer laços de confiança mais fortes entre as pessoas? Seria delicioso que tivesse um botão, né? Que a gente apertasse, eu confio, pronto, né? Porque a gente, como líder, precisa estabelecer uma relação de confiança com todas as pessoas, do nosso time, pelo menos, né? E com todas com as quais a gente quer trabalhar bem, trabalhar de uma maneira fluida, a gente precisa gerar laços de confiança corporativos. Eu não estou dizendo que a gente precisa ser amigo de ninguém, nem padrinho do filho de ninguém. A confiança é completamente diferente de amizade, né? Confiança corporativa mesmo, confiança no trabalho, na entrega do outro, na responsabilidade do outro. E muitas vezes a gente não escolheu o par que a gente tem, o funcionário que a gente chegou já estava ali. E aí a gente tem um pouco mais de dificuldade de estabelecer confiança nossa com a pessoa e da pessoa com a gente, porque afinal não foi a gente que escolheu. Mas no mundo corporativo é isso que acontece, né? Nem sempre a gente vai conseguir zerar e começar de novo, e nem deve, né? E nem deve, porque a gente aprende muito justamente com as diferenças. Então, para estabelecer confiança, acho que tudo começa de novo no mesmo lugar, né? Eu vou ficar repetitiva aqui, mas a gente precisa se conhecer, né? A gente precisa primeiro se conhecer e entender por que que eu não confio no outro, porque muitas vezes o líder não confia no liderado. E aí ele não confia no liderado, e quer que o liderado confie nele? Não rola, né? Então a gente precisa primeiro se conhecer e entender o que que a gente está passando, por que que eu não confio? É uma questão da pessoa mesmo, uma questão minha. Então o que que se passa? Depois conhecer a outra pessoa e identificar pontos de conexão entre nós. Porque existem pontos de conexão entre todas as pessoas. Minimamente nós somos humanos, né? Parecidos nisso, mas a gente pode encontrar pontos de conexão, de identificação entre nós. E é engraçado, porque às vezes a gente pensa no mundo corporativo, né, no mercado de trabalho, eu não posso falar de assuntos pessoais para me conectar. Posso sim, né? Eu posso sim, eu posso descobrir que eu torço por Belândia Esporte Clube e você também. Então nós somos mancha verde os dois, entendeu? Ou que nós temos gatos, eu tenho gato, você tem gato. Eu acho que o líder também procurar essas conexões nas sutilezas da vida treina o olhar e o coração para se conectar com os outros, porque a confiança ela vem da conexão, na minha opinião. A confiança ela vem da conexão humana. E um ponto que a gente tem que estar atento também, a gente como líder, eu estou aqui muito falando do papel do líder, né? Do que, porque eu penso assim, Edil, o que eu mudo em mim acaba mudando o mundo. Então não adianta eu, quando eu converso com os meus mentorados que reclamam a minha equipe fraca, eu falo, bom, o que que você quer fazer? A pessoa fala, eu quero trocar toda a equipe. Eu falo, bom, então vamos trocar você, né, primeiro. Vamos conversar sobre você. Porque você não consegue mudar todo mundo, mas você consegue mudar a você mesmo. Então, por isso que eu começo desse lugar, né? De que o que que o líder, essa pessoa pode fazer para causar impacto. Então, primeiro é gerar conexões humanas.
E depois, uma coisa que eu aprendi com a vida, eu aprendi isso ao longo da minha carreira e quando foi chegando a minha maturidade, é se colocar vulnerável. Porque quando o líder se coloca vulnerável, ele consegue enxergar a vulnerabilidade dos outros. E a gente se conecta na vulnerabilidade. O líder que sabe tudo, que é maravilhoso, que não chora, não tem dor de dente nem chulé, é perfeito, ele mantém uma distância das pessoas. E a conexão não existe com distância. Pode existir distância hierárquica, cargo, mas não pode existir distância humana. Quando existe distância humana, tem lacração, um manda, o outro obedece. E a conexão, ela acontece, a confiança acontece não na lacração, ela acontece na conexão. A conexão, a gente tem que estar no mesmo nível. Então, o líder também tem que aprender a se colocar vulnerável para se conectar com os outros. E se colocar vulnerável não colocar, né, uma lista de defeitos no peito e sair falando, sou ruim nisso, naquilo, porque a gente tem defeito, todo mundo sabe. Não é para fazer isso, mas é para compartilhar quando adequado, com as pessoas adequadas, as suas vulnerabilidades. Isso. Porque quando você faz isso, o outro faz também, e a gente se aproxima, né? Então, acho que a gente consegue confiança através da conexão. A conexão acontece nas relações humanas, e as relações humanas precisam enxergar a vulnerabilidade uns dos outros para que esse ciclo se complete. Faz sentido? Total. Cara, você sabe que estava falando aqui, eu estava me lembrando, tem uma dinâmica. Eu nunca apliquei, evidentemente, quer dizer, eu apliquei quando gestor, né? Mas é claro que nos treinamentos não dá para você fazer isso, você vai entender o que que é. Imagina que você tem lá uma equipe com 4 pessoas, né? Eu já falei isso muitas vezes como sugestão. Como é que eu consigo melhorar as relações de confiança, mostrando as minhas vulnerabilidades? Tem uma dinâmica, Maria Paula, não sei se você conhece, chamada linha do tempo. Você já ouviu falar? Meu, é muito legal. Você pega um Flip Chart e escreve assim, faz uma linha, né? Aí você escreve ali, você faz os 3 tracinhos e você escolhe 3 anos, né? Eu, por exemplo, escolheria 1994, escolheria 2001, escolheria 2011, né? O que que aconteceu em 94? Os meus filhos nasceram. O que aconteceu em 2001? Eu deixei uma empresa e fui para outra, né? O que aconteceu em 2011? Eu, o Fernando Jucá e o Rui Milton criamos a Atingire, né? E aí eu conto histórias e digo assim: olha, eu vou contar 3 fatos da minha vida que explicam por que é que eu sou do jeito que eu sou. Né? Essa é a coisa mais importante. Por que é que eu sou do jeito que eu sou? Eu sou do jeito que eu sou por causa das experiências que eu já tive, das crenças que eu tenho, dos valores que eu tenho. E na medida que você vai passando pelos desafios da vida, você vai se fortalecendo ou se reinventando, ou eventualmente mudando esses valores, transformando esses em outros, né? E isso vai justificando muitas vezes o seu comportamento e temperamento no dia a dia, né? Uhum, Porque, Maria Paula, por que que a gente se sente muito mais à vontade perto de uma das pessoas do que outras? Porque a gente conhece as pessoas, né? uhum, E aí, quando a pessoa faz uma coisa assim, meio desafinada, a gente justifica a pessoa. Não, sabe por quê? É por causa de. E aí a gente tem muito mais facilidade de ter empatia, né? Então uhum, a afinação acontece muito mais, porque eu sei com quem eu estou falando. Meu, isso é muito louco. E se conecta rigorosamente com tudo aquilo que você disse, né? Quer dizer, mostrar as vulnerabilidades, mostrar um pouco de quem eu sou, se conectar pessoa com pessoa. Porque aí, pronto, quando eu falar faz isso, velho, eu não estou dando uma ordem, eu estou dizendo uma coisa que é muito importante para todos nós, para mim, para você, para a organização. E eu quero repetir uma coisa que você falou. Os líderes não precisam ser amigos dos funcionários, né? Mas é evidente que também não pode ser inimigo. uhum, Né? A grande questão é como é que eu crio um ambiente no qual tudo aquilo que eu disser vai ser percebido pelo outro como sendo uma coisa em benefício mútuo. Né? Nossa, mano, a gente tinha que conversar mais, velho. Maria Paula, com dor no coração, eu vou lhe fazer uma pergunta, mas antes, eu quero fazer uma pergunta aqui com muito interesse. Você é sócia fundadora de uma empresa chamada NDO. NDO não quer dizer nada ou nado. NDO quer dizer muita coisa. Me dá uma cara muito forte aqui de gerúndio. Maria Paula, me conta um pouco, como é que é essa sua empresa? O que que você faz? Olha, Edil, a gente se conheceu no momento em que eu era executiva, e eu fui executiva no mercado financeiro durante toda a minha carreira, trabalhei em empresas, você citou aqui, né, multinacionais, bancos nacionais.
bancos familiares. E nessa trajetória, eu fui líder de equipes, fui me formando, me casei, tive minhas filhas, enfim, fui estudando aí no caminho. E nessa trajetória, eu fui percebendo que eu gostava muito do meu trabalho, mas o pedaço que eu mais gostava do meu trabalho era desenvolver meu time. Eu gostava muito de desenvolver meu time, e você me viu em muitos momentos a gente se encontrou por isso, né? Porque eu estava te procurando para desenvolver meu time. E eu percebi que eu podia fazer isso em muitos lugares, né? Eu não precisava necessariamente estar vinculada a uma empresa para poder desenvolver times. E foi a partir daí que surgiu a ideia da NDO Escola de Ações, que é uma empresa que tem o intuito de potencializar os indivíduos para maximizar os negócios. Então, eu continuo no mundo corporativo, mas agora de uma maneira diferente, né? Eu tomei essa decisão depois de 20 anos de carreira como executiva e fundei a NDO para justamente potencializar aí as pessoas no mundo corporativo. Eu gosto de contar a história do nome, né? Porque você falou NDO, às vezes as pessoas me perguntam, é uma sigla? NDO é exatamente o gerúndio, né? Toda vez que a gente coloca um verbo em movimento, tem o NDO no final. Então a gente está aqui conversando, falando, se divertindo, tem o NDO no fim. E o que eu quero é provocar nas pessoas o movimento, né? Eu acredito muito na força do movimento. Então, todos os encontros com a gente, sejam de mentoria, de treinamento, de palestra, qualquer encontro que a gente tenha com as pessoas, o que eu quero provocar é reflexão, mas ação. Né? Eu quero provocar esse gerúndio bonito que acontece na vida da gente quando a gente reflete e age. Então, a NDO é fruto do meu propósito de refletir, agir e fazer diferença no mundo. Então, veio a partir daí e eu descobri que eu amo fazer isso. Então, deixei de ser diretora de banco, agora eu sou professora, com muito orgulho, né, por escolha própria. E hoje em dia eu acho que eu sou uma grande conectadora de assuntos, né, porque eu acho que o professor faz isso, né, conecta assuntos, traduz e facilita o entendimento para o outro. E eu consigo ver o desenvolvimento das pessoas na minha frente, isso me dá um prazer danado. Voltamos à questão do propósito, né? E fazendo uma reflexão, né? Tipo, quando você foi falando, eu fui pensando também, né? O gerúndio que você trata é sempre trazendo para uma coisa presente, né? Então, é que talvez a felicidade de se fazer a coisa no presente faça com que a gente tenha vontade de viver, né? É mais profundo ainda. Muito da hora, muito. Adorei, adorei. Minha amiga querida, eu vou para a última dor no coração, né? Essa, você sabe, é uma pergunta que a gente faz para todos os convidados que vêm aqui. Maria Paula, o que é liderar? E liderar, nesse contexto que a gente está conversando aqui, é impulsionar, é ensinar, é apoiar, né? É conhecer a sua equipe, é deixar um legado de desenvolvimento na vida do outro, é fazer diferença na vida das pessoas que passam pela nossa presença, né? Seja da nossa própria equipe, ou eu acredito muito na liderança por influência, a liderança para os lados, para cima, para baixo, né? Em todos os sentidos. Eu acho que a gente precisa se entender como professor, como educador. Então, para mim, liderar é isso, né? E eu acho que nesse contexto que a gente conversou de centralização, de atividade, de desenvolvimento de times, liderar é conhecer sua equipe, né? As potencialidades, as dificuldades, o que as pessoas gostam, não gostam, sabem, não sabem. E segundo, é não fazer pelos outros, é guardar a sua peixeira, é ensinar, né, os outros a fazerem, é dar espaço. Que o líder tem que dar espaço para que o outro brilhe. O líder tem que entender seu novo papel, que é de impulsionador, não é mais de saltador. A gente vira o trampolim, e não a pessoa que salta. A gente fica na coxia para a nossa equipe brilhar no palco. Então a gente tem que entender esse papel. Então é dar espaço. E o terceiro é proporcionar aprendizado, ensinar, direcionar, acompanhar, porque aí a gente tem na liderança um novo ciclo, né? Que é o líder que ensina, apoia, impulsiona, ele tem uma equipe forte. E aí ele consegue ensinar, impulsionar, apoiar mais, a equipe fica mais forte. Isso é bom, inclusive, para o líder, porque ele cresce, né? Porque ele forma múltiplos sucessores. Então, eu entendo que nesse contexto que a gente conversou, liderar é impulsionar, é deixar algo de si, é que a gente acabou de falar, né? Dentro do outro, para que o outro se desenvolva de uma maneira melhor, porque ele teve um contato com você. Adorei, adorei. Bom, pessoal, a gente teve hoje aqui a alegria, a honra de ter a Maria Paula. Maria Paula, muito, muito, muito obrigado, obrigado de coração. Conta aí para Paula, se despede do povo aqui.
Que delícia. Muito obrigada, Edil, pelo espaço. Eu adoro falar desse assunto. Acho que a gente pode ficar mais um tempão aqui falando sobre liderança. E eu acho que entender o nosso propósito é o passo principal para a gente poder liderar bem ou fazer bem qualquer coisa que a gente escolher fazer na vida. Então eu deixo aqui o meu até logo para quem estiver ouvindo a gente e o convite para você olhar para dentro para ver por o que seu coração palpita, né? Onde é, qual parte do seu trabalho faz seu coração palpitar e dedique-se a isso, né? Faça isso com empenho e com amor, porque os resultados eles são consequência de um propósito bem colocado no mundo, né? Paula, super obrigado, obrigado de coração. Gente, vocês que assistiram, acompanharam até aqui, vejam os outros vídeos aqui no canal, acompanhem a gente nas outras redes sociais, a gente também tá lá naquele @atingir oficial, que é da outra rede, e a gente também tá no LinkedIn com muitas coisas interessantes, práticas e bem legais. É isso, gente. Abração para vocês. Valeu, muito obrigado.